mensagem que a gente deve pregar pela manhã. E eu vou falar para vocês que normalmente, na segunda-feira eu já tenho a mensagem para o domingo. Depois é só ir trabalhando, esperando aquilo que Deus vai colocando no coração, uma palavra, uma ilustração para a gente apresentar. Mas nesta semana, segunda-feira, eu não tinha nada. Terça-feira, 0. Quarta-feira, -0. Falei, então acho que eu não vou pregar. E assim foi indo. Chegou na quinta-feira, veio um sentimento que eu entendo que é do alto, falando assim, Cairo, volte ao básico. Volte àquilo que é bem simples. E eu comecei a pensar o que seria básico, o que seria simples. E aí veio para mim um versículo bíblico bem simples, bem básico, e é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. E eu quero começar dizendo para vocês que há algum tempo eu li um livro, já faz alguns anos, e eu não sei todos os detalhes, mas este livro contava lá uma história de um homem cristão muito assim, voltado para as obras sociais. Ele gostava de ajudar crianças, pessoas pobres, e ele acabou fazendo assim uma espécie de um orfanato, onde ele ia abrigando crianças que não tinham nada, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada, não tinha o que comer, e ele levou e se esforçava, porque todo dia aquela criançada precisava comer. Então ele finalmente conseguiu prosperar um pouquinho, construir as coisas, mas era tudo pela fé. Não existia nenhuma instituição que garantisse tudo para eles. Então era tudo pela fé, a base da oração. Até que chegou uma situação muito crítica, em que pela manhã as crianças saíram dos seus quartos, todos se prepararam e foram para aquela mesa enorme para comer o café da manhã. E colocaram os pratos, os copos, talheres, tudo, e tudo vazio. Não tinha nada para comer, nada nos armários, na geladeira, 0, não tinha nada. Então, criançada com os olhinhos para ele e tudo, eles falaram, vamos orar pela comida que nós vamos comer. Mas não tem nada aqui, vamos orar. E eles então fizeram a oração. Abriram os olhos, o prato continuava vazio. Mas não passou muito tempo, bateram na porta. Quando bateram na porta, tinha um homem lá com vários sacos de pães. Falou, olha, sobrou pão esta manhã lá na padaria e o dono falou para vir entregar aqui. Então o pão já estava lá. Passou um pouquinho mais, bateram na porta de novo. E aí era um homem com muitos... Vocês lembram quando tinha leite que era num vidro que vinha? Vários litros de leite, tudo ali. Mas o que é isso? O caminhão enguiçou, não dá para entregar e vai azedar. Então vamos entregar todo esse leite para vocês. Então Deus proveu para aquele orfanato pão e leite. A oração feita com o prato vazio, logo ficou com o prato cheio. Isto mostra que Deus cuida dos seus. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Ok? Levante a mão bem alto aí e fala bem alto. Deus cuida de mim. Então, esta verdade, estas expressões da verdade bíblica, nós precisamos ter isto bem firme na nossa vida, gente. Nós precisamos pensar, isso não acontece só para os outros, acontece para mim também, acontece para nós também. Que Deus provê a nossa necessidade. E aí vem o texto básico, simples, que Deus moveu ao meu coração. Acho que todo mundo conhece de cor. Salmo 23, 1. Vocês conhecem? Então vamos lá, todo mundo falar junto? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui na versão da Bíblia que eu tenho, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É sobre isso que eu quero falar.
que o Senhor é o nosso pastor. E nós não temos falta de nada, Ele não deixa faltar. E se estiver faltando, Ele vai prover para não faltar. É por isso que a gente tem que ir nas coisas básicas da Escritura, para a gente, sabe, são coisas que a gente já sabe, mas nós precisamos voltar a elas, porque a gente às vezes sabe, mas esquece, não leva muito a sério mais. Porém, isto é necessário para nós voltar ao básico. O Senhor é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Ele vai prover toda a minha necessidade, como Ele proveu para aquele orfanato, mandou pão e leite. Então, nós precisamos ter isto assim, esta convicção bem grande. Lendo este versículo, eu percebi o seguinte, que quem escreveu essas palavras foi Davi. Era um rei e um profeta. Davi era um homem que tinha uma sensibilidade muito grande com Deus. Ele tinha uma comunhão muito forte, muito grande com Deus. E quando ele era criança e jovem, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então, ele sabia muito bem o que é que um pastor faz. Ele sabia muito bem como é que ele cuidava das ovelhas. Dava comida, livrava dos ataques dos animais, dava proteção, levava para beber água. Então o pastor cuida das ovelhas. Ele sabia muito bem, ele conhecia esse fato. Então quando ele escreveu, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, o Senhor é meu pastor. Então ele estava colocando o Senhor como pastor, igual como ele era pastor das ovelhas, Deus era o pastor dele. Então ele sabia que Deus não ia deixar faltar nada para ele, do mesmo jeito que ele não deixava faltar nada para as ovelhas. Amém? Então quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Então você pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Então Deus é o nosso pastor na figura de Jesus. Jesus é o nosso pastor. Ele afirmou isso. Então Jesus sendo o nosso pastor, nós precisamos estar bem seguros de que não vai faltar nada para nós. Ele vai prover a nossa necessidade. Olha, outra coisa que me chamou a atenção é que quem escreveu, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, nada me faltará, foi o Davi. Não foi Deus que disse, eu sou o seu pastor e não deixarei faltar nada. Não foi escrito como promessa de Deus. Foi escrito como experiência de um homem de Deus, que não deixava faltar nada para suas ovelhas e confiava que Deus não ia deixar faltar nada para ele, ok? Não é Deus falando, é um homem de Deus falando. Porém, eu pensei, bom, mas se foi Davi que escreveu, será que está certo isso realmente? Será que é isso mesmo que acontece? E a resposta veio pelo próprio Espírito. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita por homens, mas só o que foi inspirado por Deus é que está dentro deste livro. Então é a confirmação divina de que aquilo que Davi escreveu está certo. Então nós temos que entender o seguinte, embora Davi escreveu da sua autoria, Deus lá do céu disse, isso está certo. Eu sou o pastor deles e não vou deixar faltar nada. Então existem as questões básicas da vida. O que é que a gente realmente precisa para viver? Carro, televisão, computador. Isso tudo, gente, são acréscimos. Mas a necessidade básica para a gente viver, você precisa ter coisa para comer e roupa para vestir. São as coisas básicas. Comer e ter uma roupa, uma cama para deitar, um cobertor para cobrir. São necessidades básicas do ser humano. Muitas outras coisas que estão por aí, a gente gosta
de ter, mas não é necessidade absoluta na nossa vida. E a promessa que Deus faz é que Ele não vai deixar a gente passar necessidade. Porém, outras coisas que não são básicas da vida, nós temos o direito de tê-las, de possuí-las e até pedir para Deus. Mas são como gorjetas de Deus, acréscimos para a nossa vida. Muitas vezes aqui, por exemplo, na América, se a gente não tiver um carro aqui, fica difícil a nossa situação. Então o carro aqui, para a gente trabalhar, ganhar o sustento, nós precisamos ter. Então a gente pode pedir um carro para Deus. Agora, existe uma diferença entre pedir um carro que seja útil para você, te levar para o trabalho, para sair com a família, para vir para a igreja, e de pedir um carro Mercedes-Benz último tipo. Perceberam a diferença? Por quê? Se você pede um carro que você tem necessidade, a mão de Deus está ali estendida para te abençoar. Agora, se você se ajoelhar, cheio de fé, e falar, Senhor, quero um carro, mas o Hyundai não está mais bom não, Senhor. Tem que ser BMW, Mercedes-Benz. Aí vai depender de muitas circunstâncias, mas não da promessa de Deus. Porque aí é um pedido seu, é um desejo seu. E a promessa bíblica é que Deus supre as nossas necessidades e não todos os nossos desejos. Eu não estou desestimulando ninguém a pedir coisas boas. Nós temos o direito de viver bem. Nós somos filhos de rei. Como filhos de rei, nós temos muitas regalias. Mas nós temos que saber que tudo que nós pedimos tem que trazer glória para Deus. Tem que estar em harmonia com aquilo que a gente vai fazer que traz glória para Ele. Se não trouxer, não está certo o nosso pedido. Então, de modo que o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada, é porque Deus não vai deixar faltar o pão na sua casa. Alguém aqui já ficou sem comida para comer? Você já precisou fazer uma oração com armário vazio e geladeira vazia? Porque Deus supriu. E aqui, pelo que me consta, não tem ninguém rico. Tem alguns remediados. Mas a maioria está na categoria de pobres ainda, que trabalha muito para o dia a dia. Parece que tem mais dia no mês do que dinheiro para pagar. Os nossos meses parece que são de 35 dias. Né? Então, gente, o que acontece é que Deus está suprindo a nossa necessidade. Quando na igreja surgem pessoas, às vezes, sabe, especialmente os que chegam aqui, que vêm do Brasil, quando está começando o inverno, naquele período crítico, o brasileiro sai de lá e fala, lá em Boston faz frio, e vem com aquelas blusinhas de lã do Brasil, não resolve nada aqui. Então eles chegam aqui, eles têm necessidade de ter roupa quente, que proteja do frio daqui. Então o que a gente faz como igreja? Quantas e quantas vezes o pastor Iraci já saiu por aí conseguindo coisas para essas pessoas? Um colchão, uma cama, cobertor, roupa quente. Por quê? Porque Deus está suprindo a necessidade destas pessoas através dos outros filhos que Deus já tem aqui na terra. Ele faz isso através de nós, para socorrer os outros, para ajudar os outros. Deus supre as nossas necessidades. Vocês já sabem, eu já contei aqui algumas vezes, que eu venho de uma família muito pobre. Minha família, meu pai e minha mãe, 6 filhos. E eu sou o segundo. E aí a gente veio de Minas para São Paulo. Nós temos 3 filhos nascidos em Minas e 3 em São Paulo. Chegando em São Paulo, meu pai era eletricista. E eletricista lá não era uma profissão que ganhasse muito dinheiro. Para sustentar 6 filhos, mais a esposa, eram 8.
não era fácil. Então, a vida ficou muito complicada. E a gente, sabe, parece que cada coisa era tinha que esperar o dia seguinte para saber o que ia acontecer. E eu me lembro quando meu pai às vezes fazia um serviço extra, que naquela ocasião eles chamavam de biscate. Eu fiz um biscate. Eu era criança, o que é isso? Eu sei que ele fazia esse tal de biscate, que era um serviço extra que ele fazia, ganhava um dinheiro extra, descia do bonde e comprava uma dúzia de pastéis. Ali era festa, gente. E ainda mais que tinha azeitona dentro. Pastel de carne com azeitona. Quando chegava naquele saco de papelão assim, de saco que tem por aí, nossa, filharada toda corria feito os cearenses esfomeados. Comer pastel. Nós éramos muito pobres. Chegou uma fase da minha vida que eu tinha 2 camisas. Usava uma, lavava num dia e eu punha outra. Pegava outra, pegava aquela que lavou. Agora, quando chovia, era um grande problema. Porque não tinha, punha no varal, não tinha sol para secar, tinha que pôr a mesma 2 dias seguidos. Era assim. A gente costuma falar que a pobreza era tão grande que os pobres do bairro, quando olhava para nós, falava: olha os pobres aí. Mas quando nós mudamos de vida, como é que nós mudamos de vida? Quando a nossa família passou e se entregou para Jesus. O Senhor começou a mudar nossa vida. Nós não somos ricos, nós continuamos pobres, mas eu nunca mais tive só 2 camisas. Vocês estão compreendendo? Deus supriu a nossa necessidade. E eu quero dizer, Deus fez isso para minha família. Se tem alguém aqui passando necessidade hoje, saiba que o mesmo Deus suprirá as suas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ninguém vai continuar pobre. Todos nós vamos melhorar de vida. Aleluia. Amém. Gente, Deus vai promovendo a gente. Deus vai fazendo a gente crescer na graça, no conhecimento e no favor de Deus. Eu era bem jovem, trabalhava numa empresa americana. O presidente da França foi para o Brasil visitar a cidade de Brasília, que ainda estava em construção. E a empresa onde eu trabalhava decidiu mandar 2 pessoas para Brasília para fazer a cobertura. A gente trabalhava numa companhia telegráfica. E aí, oh, glória maravilhosa. Botaram a gente no hotel mais rico da cidade de Brasília. Mandou ir para lá de avião. Imagina só, pobre viajar de avião. Quando cheguei no aeroporto, vi aquele monstro lá, avião de hélice. Falei, será? E entrei naquilo. E a primeira experiência foi tempestade. O avião chacoalhava. Mas como eu era pobre não tem problema de viajar com o avião balançando, não. Vem comida, come! Os outros olhavam lá, aquilo chacoalhava. Quando chegou no hotel, que abriu a porta do hotel, aquele tapete desta grossura, o carpete do hotel, eu fiquei com vergonha de entrar lá e pisar. Gente, era muito luxo para mim. Era tudo. Quando chegou no restaurante do hotel, que eles serviram o almoço, botaram tanto talheres lá que eu falei, o que eu faço com isso? Eu não sabia nem como pegar naquilo para comer. Estava acostumado a comer só com garfo, colher. Certo? Agora vem todo aquele, nossa, o que é isso? Só usei o garfo e a colher. O resto ficou tudo lá. Gente, mas se eu vou hoje para um hotel e piso naquele carpete, já não estranho mais, porque Deus me promoveu. Deus vai promover você também. Vocês também vão crescer. Não é só, eu tenho profetizado muito isso sobre seus filhos, não é? Mas eu quero mudar um pouco a minha profecia. Vocês também vão crescer.
Vocês também vão saber comer em hotel de luxo. Vocês também vão estar habituados a pisar em carpete de hotel e não ficar com vergonha. Não faz muito tempo, eu era diretor do instituto lá em São Paulo. E eu fiz lá uma promoção especial, eu levei todos os professores para um hotel luxuoso em São Paulo. Coisa cara mesmo, comida cara, tudo caro, extravagância. Aí quando nós estávamos lá, eu fui dar a palavra e eu disse para eles: gente, nós precisamos acostumar na terra a nos preparar para viver no céu. Porque lá nós não vamos morar em casa de madeira michuruca, não. Nós vamos morar em mansões, casas boas. E tem que aprender, tem que começar. Então, quando a gente aqui na igreja promover um jantar especial, prepare-se para o fim do ano, que nós vamos num restaurante chique, aí você paga, você vai lá, você paga caro, é uma extravagância, mas você fala: mas eu mereço fazer essa extravagância, comer bem, junto com meus irmãos em Cristo. Por quê? Porque eu sou filho do rei, e o meu Deus está suprindo todas as minhas necessidades e ainda está me dando um pouco dos meus desejos. Deus vai promover você, você vai ter um carro melhor, você vai poder também ter uma casa melhor, você vai morar de aluguel. A igreja de Roma não pagou 25 anos de aluguel, agora vão comprar. Quanto tempo vocês estão pagando aluguel? Vai se preparando, porque Deus vai dar uma casa para vocês também. Quem crê nisso, diga amém e bate palma para Jesus. Porque isto nós precisamos declarar nossa fé. Nós precisamos proclamar a nossa fé. Quando você pedir uma coisa para Deus, prepare-se para receber. Você começar a orar: Senhor, eu quero um carro, eu preciso de um carro. Então vai e comece logo a fazer o treinamento para receber a driver's license. Porque se você tem o carro e não tem a carteira, como é que você vai fazer? Você tem que saber dirigir. Se você pede, peça com fé. Mas como aquela família do norte do Brasil, não chovia muitos anos, a terra estava seca. A igreja se reuniu e falou: nós precisamos orar para chover, orar para chover. E aí eles decidiram ir orar lá naquelas caatingas, lá onde estava tudo seco, aquele barro, tudo ali, aquele chão seco, tudo rachado. Foram para lá orar para chover. Mas quem levou o guarda-chuva foi só uma criança. Porque eles estavam orando, mas não estavam crendo que ia receber a chuva, mas o menino levou. E quando choveu, foi só ele que estava protegido. Então, quando você orar, creia, Deus vai fazer você especial também. Deus vai dar para você. Eu estou contando meu testemunho de como Deus me abençoou, eu e minha família, meus irmãos também, meus irmãos. Deus promove a gente. Ele faz a gente aprender coisas novas. Eu imagino quantos aqui nos Estados Unidos, uma boa parte dos que imigram para cá, não vem de cidade grande. Muitos vêm da roça. Serviço pesado, enxada. Que era o que meu pai fazia em Minas. Enxada. Carpir, café. Serviço pesado. E geralmente esse pessoal que vem sabe ler direito. Muitos nem sabem ler. Não sabe escrever. Não conhece coisa de cidade grande. E chega aqui, nesse país doido aqui, como é que eles fazem? Gente, Deus promove. Aquele que era da roça, mal sabendo ler e escrever, Deus faz dele alguém aqui na vida. Com a capacidade, inteligência que Deus deu, porque às vezes eles não sabem ler porque não teve escola, não é porque é burro, idiota, não. É porque não teve escola, pai e mãe. Meu pai fez isso comigo. Quando eu terminei o primário, meu pai falou: acabou, já sabe ler e escrever, não precisa mais nada. Eu só voltei a estudar depois de moço, gente, por minha conta. Depois eu me formei em 2 faculdades, filosofia e direito. Mas tudo isso porque Deus promove a gente.
O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E a gente poderia dizer: o Senhor é meu pastor, não vai me deixar faltar nada e vai me promover, vai fazer com que eu seja alguém, eu seja usado nas mãos dele, eu seja uma bênção na vida dos outros. Deus faz isso por nós. Ele supre todas as nossas necessidades. Talvez vários que estão me ouvindo nesta manhã estão necessitando de alguma coisa. Deus é o provedor. Sabe aquela, não sei se vocês estão conseguindo ler ali, Jeová Jireh? Aquele banner está escrito Jeová Jireh. Isso aí é uma expressão hebraica, que significa o Senhor proverá. Então, Jeová Jireh, o Senhor proverá o que você precisa. Tua necessidade vai ser coberta. Alguns têm necessidade de roupa, de uma casa, de um carro, e alguns precisam de mais dinheiro. Não é verdade? Trabalhar muito, muita conta para pagar aqui, gente. Não para de vir conta. Às vezes a gente para de receber, porque tem muitos aqui que chega uma época não tem serviço para eles. Mas quando abre aquela caixinha do correio, está lá a conta de luz, de água, telefone, o aluguel, e por aí não para. Deus proverá. O Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Deus vai prover. E eu digo mais, tem pessoas destes que eu falei aqui, que vêm lá da roça, são inteligentes, são espertos, chegam aqui, olham o que tem e cria coisas que eles sabem fazer e que nós, muito estudados, não sabemos. E eles prosperam e vão para frente. Tem esperança para vocês. Tem esperança para todos nós. Deus proverá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deus supre a nossa necessidade. Deus supre a minha necessidade. Se você crê nisso, diga amém. E aplauda o Senhor e fique em pé. Louvado seja Deus. Senhor é o nosso